Boa tarde a todos, seguidores, amigos. Peço desculpas pela demora em postar vídeo para vocês. Tive alguns probleminhas aí no trabalho, mas aqui estou. Agradeço a compreensão. Vamos lá? Bom, temos vários assuntos a serem discutidos essa semana, mas hoje eu vou focar em um assunto especial que está dando um pano para manga aí para discutir. Vai dar mais pano para manga para a gente falar nos próximos dias, que é sobre o caso daquele moço que foi espancado em uma loja do Carrefour lá na cidade de Porto Alegre. Bem, o caso teve uma repercussão grande, inclusive internacional, e vale a pena avaliarmos todos os fatos, tanto o que está sendo colocado pela mídia marrom, quanto todos os fatos desde o começo até o final. Mais gravações estão sendo liberadas e estão esclarecendo melhor os fatos. Então, novamente, aquilo que eu sempre digo, tomem cuidado com a fonte na qual vocês estão pegando as informações, analisem. Nenhuma fonte sempre nos dá a verdade completa. O ideal é que a gente sempre leia várias fontes, vários artigos, várias matérias, lugares diferentes, para podermos então pensar e chegar a um raciocínio, chegar a uma conclusão. Vou trazer aqui alguns fatos para vocês que foram descritos na mídia tradicional e outros que estão sendo levantados por outros repórteres, jornalistas independentes, e vamos então analisar tudo isso em um conjunto para a gente entender mais um pouquinho sobre aquela questão de como a mídia nos manipula, a mídia nos leva a pensar algumas coisinhas. Vamos lá? Bem, amigos, vamos aos fatos, como eles foram narrados nas mídias a princípio, como que foi o acontecido, tá? Vamos ver a sequência do que aconteceu, como ela foi narrada. Tô com uma colinha aqui do lado. Bem, a vítima se chamava João Alberta Silveira Freitas, um rapaz de cor negra, tá? Ele entrou no supermercado Carrefour, numa unidade do supermercado Carrefour, na zona norte da cidade de Porto Alegre, para comprar alguns ingredientes, segundo a esposa, para fazer um pudim, um bolo, algo assim. E ela ficou aguardando no carro. A primeira declaração dela foi a de que ele acenou para uma segurança mulher que estava na porta do supermercado. Essa versão já foi modificada algumas vezes. A segurança, porém, confirmou que ele não apenas acenou, como fez uma ameaça. Na verdade, segundo as palavras dela, e que constam de gravações no depoimento que ela deu à polícia, ele usou as palavras: "Se continuar me olhando desse jeito, vou te cobrir de porrada." Essa segurança, então, chamou pelo rádio outros seguranças para ficarem de olho na vítima, o João Alberto. A esposa dele, Milena, que estava aguardando no carro, disse que João Alberto era um rapaz engraçado, que gostava de conversar com todo mundo e acenar e algo assim, que não entendeu por que a segurança teria se sentido ofendida nas palavras dela.
Bem, falo isso como mulher e eu acredito que muitas concordarão comigo. Quando um homem mexe com a gente, dependendo do que ele fala, sim, nos sentimos ofendidas, sim, desmerecidas, objetificadas. Mas para chegarmos ao ponto de pedirmos ajuda, é porque estamos com medo. E eu também gostaria de fazer apenas um outro comentário, bem breve. Mulheres, se vocês vissem o marido de vocês fazendo um aceno, um gracejo para outra mulher, vocês o defenderiam? Fica aqui a pergunta, porque eu comentei isso com várias amigas minhas e todas elas não teriam gostado, não. Aliás, também comentei invertendo, tá? Comentei com amigos homens, como eles se sentiriam vendo a esposa deles fazendo um gracejo, acenando para um segurança homem. Também a reação foi meio negativa, tá? Bem, só um comentário à parte. A esposa Milena, que estava no carro e testemunhou isso, diz que a vítima, o João Alberto Silveira Freitas, ele era um cara muito brincalhão, fazia muitos gracejos, e para ela aquilo foi normal. Bom, a versão que já foi alterada pelo menos umas 4 vezes, e que está circulando agora, diz que, na verdade, a vítima, João Alberto, se desentendeu com a caixa do supermercado. A delegada, que está investigando o caso, já confirmou que ele se desentendeu, sim, com a caixa e com a segurança mulher. As duas se sentiram ofendidas por palavras que ele usou, tratando-as com desprezo, baixo calão, coisas do tipo. Por isso, tanto a funcionária do caixa quanto a segurança, que já havia acionado os colegas, os seguranças homens, essa também, a moça do caixa, também pediu ajuda a eles, e eles, que já estavam de olho no João, começaram a segui-lo sem falar uma só palavra, mas começaram a segui-lo em direção à saída da loja. Sem dizer nada, apenas escoltando João para a saída da loja. Os seguranças estavam escoltando João em silêncio. João estava andando, isso dá para ver pelas imagens. João estava mais ou menos 6, 7 passos à frente dos seguranças, que estavam em completo silêncio. E então a vítima, João, se voltou para trás, visivelmente nervosa, irritada, e desferiu um soco em um dos seguranças. Não foi um soco qualquer, não. Foi uma bela de uma porrada. E esse foi o estopim, digamos assim, para que começasse a briga. Os outros seguranças também reagiram e aí começou a troca de agressões, que acabou levando à morte de João Alberto. Eu diria ali, meus amigos, analisando as imagens, que o que houve foi um ser humano morto por outro ser humano, por outros
foram dois pelo menos, dois seguranças, por outros seres humanos em uma atitude primitiva, selvagem, bárbare e que não se justifica. Ele, em um certo momento, ele pede ajuda, ele diz que ele não está conseguindo respirar, ele está sufocado. Porque os policiais, os seguranças, perdão, estão em cima dele. Aquilo foi desnecessário. Os seguranças já tinham imobilizado João. Portanto, foi um uso excessivo de força e não justifica. Nada, aliás, justifica. Que fique muito claro que eu não estou aqui defendendo a atitude dos seguranças. Inclusive, um deles era um policial militar que estava fazendo bico. Aliás, era o seu primeiro dia como segurança daquela loja, fazendo um bico para complementar o seu salário. Sabemos que muitos policiais fazem esse tipo de bico. E já está havendo uma grande generalização aí na mídia, dizendo que policiais militares são racistas. Existem muitos policiais negros na corporação. Eu acho que essa generalização não é das melhores não, tá? Eu conheço muitos policiais. Claro que um ou outro, assim como não policiais, assim como, né? Qualquer ser humano pode sim ser racista. Mas não só em relação a negros, eu já vi racismo em relação a asiáticos, em relação a diversas coisas. Mas tenhamos muito, muito cuidado ao fazermos esse tipo de generalização, dizer que toda a polícia, todo policial é racista. Não é bem assim, tá? De novo, não estou defendendo nem o PM, nem o colega dele, segurança. Foi muito agressivo, nenhum dos dois deveria ter feito aquilo. Eles imobilizaram a vítima, deveriam ter parado por ali. A vítima não representava um perigo para eles e nem para outras pessoas naquele momento. Agora, isso não significa que todo segurança ou todo policial seja necessariamente racista, né? Esse é um ponto. Bem, o João Alberto, a vítima, isso é um ponto muito importante, tá? Ele tinha uma ficha corrida bastante extensa, eu vou passar para vocês as imagens em seguida. Na verdade, as fichas, eu vou passar duas imagens mostrando o tanto de processos nos quais ele estava envolvido, tá? Ele ele respondia a processos por porte ilegal de arma de fogo, por rapto, uso de entorpecentes, posse de entorpecentes, violação de domicílio, né, invasão de domicílio, injúria qualificada, embriaguez, descumprimento de medida protetiva, e eu já volto nesse caso, desobediência, lesão corporal, perturbação. Ele era foragido,
da Justiça e também respondia por ameaça de morte. E é aí que eu quero chegar ao X da questão sobre a injúria qualificada, sobre a medida protetiva, desculpem, lesão corporal. A vítima, João Alberto Silveira Freitas, agrediu sua ex-mulher em especial, mas outras mulheres também, com requintes de crueldade, ameaçando-as com cabo de vassoura, com outros objetos, facas. Ele, inclusive, ameaça furar os olhos da ex-mulher. Então, isso tudo tem de ser levado em conta. Não estou dizendo que João merecia morrer ou algo assim. Não, por favor. Eu estou apenas mostrando a vocês como a mídia esconde algumas coisas e retrata aquilo que ela quer. A mídia marrom tradicional já está mostrando João como um cara que havia se regenerado, que era apaixonado por um gatinho, estava sempre com ele no colo, era super carinhoso, brincalhão, fazia gracejos. Bem, será que as mulheres que já foram agredidas por ele concordariam com essas descrições? Acham que ele está regenerado? É sempre importante a gente ler, ouvir e conhecer os dois fatos, os dois lados de tudo o que acontece. O homem era foragido da justiça. Bem, e o que aconteceu logo em seguida? Diversas entidades de direitos humanos que estavam já relacionando o crime a racismo, sem que houvesse indício. Repito, a delegada deu uma entrevista agora há pouco, o crime ocorreu ontem, antes do meio-dia, ontem, dia 20 de novembro de 2020, hoje já é dia 21 de novembro, desculpem, hoje já é dia 22 de novembro, me desculpem, o crime ocorreu na sexta-feira, seria o dia da consciência negra, tá? Hoje já é dia 22 de novembro, domingo, agora são quase 18 horas da tarde. A delegada deu uma entrevista agora há pouco, na qual ela voltou a afirmar que não há indícios de racismo. Bem, eu vou mostrar agora algumas imagens a vocês, mostrando que protestos foram convocados por políticos. Esses protestos não foram nada pacíficos. Ocorreram em diversas lojas da rede Carrefour, Brasil afora. Vou mostrar também imagens de pessoas, de alguns jornalistas, comemorando a destruição e depredação dessas lojas e alguns outros comentários. E
E vou mostrar para vocês as imagens desses protestos, dessa destruição e desse vandalismo todo. Hoje, meus amigos, conforme a imagem que eu vou mostrar daqui a pouco, veremos que inclusive a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é um grande símbolo da cidade, onde ocorrem as manifestações de direita, foi inclusive pintada com a ajuda da CET, que é a Engenharia de Tráfego daqui de São Paulo, bloqueou 3 vias da Avenida Paulista para que essas entidades de direitos humanos pintassem uma faixa com os dizeres em português: vidas pretas importam, como eu vou mostrar na imagem daqui a pouco. Ou seja, já estão associando tudo isso que está acontecendo ao movimento Black Lives Matter, BLM, Vidas Negras Importam, que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aliás, o Black Lives Matter já é um movimento ativista que acontece já há alguns anos, se eu não me engano, desde 2013, se não me engano, mas que escalou brutalmente recentemente com a morte também por um policial, né, branco, quando ele sufocou um rapaz, um moço negro chamado George Floyd, após ele ter também desobedecido uma ordem do policial para parar, alguma coisa assim, porque ele estava intoxicado, embriagado, alguma coisa assim, se não me engano, ele estava intoxicado. Enfim, temos visto por aí imagens violentíssimas desse movimento. Membros desse BLM simplesmente estão atacando cidadãos brancos sem motivo algum. Há uma imagem que rodou na internet de um cidadão, um senhor, já de cabelos grisalhos, mais para cor branca, que é agredido brutalmente com um tijolo na cabeça por um integrante. Para finalizar, amigos e seguidores, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão. Assusta um pouco pensar que chegamos ao ponto de termos no Brasil algo parecido com esse movimento Black Lives Matter. Como eu citei agora há pouco, esse cidadão branco que foi atingido na cabeça por um tijolo, ele está em coma até agora, isso ocorreu já, se eu não me engano, há 3 meses. Ele não tem a menor ideia de onde partiu aquele tijolo, o motivo.
Esses protestos estão escalando muito nos Estados Unidos. E é assustador pensar que isso também pode estar vindo para o Brasil. Isso coloca em risco qualquer um que não seja considerado de cor mulata, parda, um pouco mais escuro, ou seja, porque o Black Lives Matter é contra brancos. Isso me lembra um pouco o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando um ditador queria uma raça pura, ariana, formada apenas por brancos. E até havia uma exceção para alguns que tinham cabelo preto e os olhos azuis e que exterminava, em especial, judeus. Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Black Lives Matter é um movimento ditatorial que também tem em sua origem uma agressividade contra uma raça por causa de sua cor. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi um movimento de extermínio, principalmente não só por causa da cor, mas principalmente por causa da religião. É isso